Bom dia, pessoal. Que responsa, hein? O primeiro painel aqui foi de peso e conduzido pela Angélica, grande amiga, baita profissional. Quero agradecer o convite. Também, Olivia, obrigado. E eu sou um entusiasta pelo futuro. Eu adoro o futuro. As minhas reportagens no Estadão, se vocês forem procurar, são as mais malucas possíveis. Mas eu também gosto de ver o futuro e a tecnologia traduzida em realidade na mão das pessoas, principalmente do consumidor final, de nós, pessoas físicas. E eu acho que o varejo, de forma geral, é uma das áreas que mais consegue traduzir tecnologia em realidade. E dentro do varejo, eu acho que moda e beleza, cara, estão na fronteira de transformar mesmo o futuro em presente, né? Acho que isso é muito bacana. Então, acho que nada melhor do que aprender com vocês aqui o que vocês estão fazendo para traduzir o futuro para o presente. Eu vou começar com você, Débora. A Farfetch é um caso clássico assim, de sucesso na internet e no varejo online, né? Conta um pouco para a gente como é que foi essa adaptação da Farfetch para o Brasil, porque eu acho que até se conecta um pouco com o painel anterior, quando a gente estava falando de adaptação. Né, de que a tecnologia ela não pode ser única, né? Ela necessita de adaptação. Então, conta um pouco para a gente como é que vocês adaptaram a Farfetch para o Brasil e para as nossas necessidades. Obrigada, gente. Bom, primeiro, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bruno, é bem legal essa pergunta, porque é uma história interessante. A Farfetch, né, o nome, às vezes o pessoal fala Farfetech e tal, podia até ser, né, porque tem um pezinho de tecnologia, mas Farfetch vem de buscar de longe, né, numa tradução livre aqui, aberta. E é isso, é um marketplace de luxo que conecta marcas e consumidores e boutiques no mundo inteiro. Para vocês terem ideia, a gente está entregando em 190 países, a partir de 50 países sellers. E ao Brasil, a curiosidade é que ela foi feita em Londres e Portugal, né, o founder é português e está baseado em Londres. E quando ela começou lá em 2008, o Brasil foi o primeiro país a ser internacionalizado. Então, o primeiro escritório fora de Londres foi justamente no Brasil. E aí, uma coincidência, né, a esposa do fundador, que é José Neves, é brasileira. Não sei se tem uma forcinha ali para o Brasil. E aí eles brincam muito internamente que, literalmente, eles pegaram o código da plataforma, né, do marketplace, ali conecta com as lojas. A operação é super complexa, né, a gente não tem um armazém como um varejo, a gente vai, literalmente, nos pontos que a marca indica, às vezes até na loja física, retirar o produto. Então, imagina o volume de rotas, né, de logística que tem ali por trás. Eles pegaram esse código, copiaram e colaram e começaram a adaptar para o Brasil. E aí, por que a adaptação para o Brasil? Porque a gente tem uma série de complexidades, né, naturais aqui da nossa região. Tem limitação de importação, não é todo produto que pode estar. O Brasil é um dos países sellers, então tem, né, marcas brasileiras e operações de marcas internacionais que estão no Brasil, que servem a região, então precisava adaptar tudo isso. A parte de preço, né, toda a parte de imposto, acho que o grande diferencial da Farfetch é justamente você chegar lá, ver o preço da bolsa e aquele preço final, já com o imposto embutido. É uma parte pesada ali de imposto, mas tem uma série de detalhezinhos, e aí os nossos desenvolvedores lá internamente brincam que tem o IF Brasil. Então, qualquer coisa no código, IF Brasil, porque no código, acho que, literalmente, eles colocam lá, se é Brasil, faz desse jeito, por essa questão toda da adaptação. Eu acho que a gente ouve bastante disso, de como o mercado brasileiro exige uma adaptação, né, perfeita para a gente, assim, né, personalizada. Mas agora falando um pouco assim de personalização, ô Júnior, eu queria puxar um pouco a conversa com você, porque eu me lembro, faz mais ou menos uns 2 anos, que eu fiz uma reportagem sobre o Boticário e o início de uma jornada tecnológica que o grupo estava iniciando. Eu lembro até que o título foi algo do tipo o Grupo Boticário quer ficar conhecido pelos algoritmos e não pelos perfumes. Era alguma coisa assim. E, obviamente, 2 anos depois, numa jornada de integração de marcas, de tecnologias, enfim, conta um pouco para a gente como é que tem sido essa jornada para vocês, o que vocês estão implementando de mais bacana nesses últimos anos, e conta um pouquinho dessa jornada tecnológica do Grupo Boticário, que eu acho que muita gente talvez nem pense muito nela, né? Boa. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Hoje eu diria que somos uma Love Tech. Então, queremos ser conhecidos por uma Love Tech. A gente traz muito forte isso na nossa cultura, né? A gente vê a tecnologia como os avanços que a tecnologia vem passando recentemente como um facilitador das conexões humanas.
É muito disso que a gente acredita. Pode parecer frase bonita para colocar em manchete, mas, de verdade, a gente vive muito isso fortemente lá no grupo. E, quando eu falo de cultura, está inserido em todos os times e todas as áreas. Essa transformação cultural, tecnológica que você comentou, que você fez há alguns anos, ela vem acontecendo e cada vez com mais intensidade. Então, a gente não fala sobre tecnologia só nos times de tecnologia, ou só na vice-presidência de tecnologia. Tecnologia está inserida em todos os processos, em todas as áreas. Então, a gente olha desde das conexões com os nossos clientes, ultrapassando o ambiente digital, então, muito no ambiente físico, como que a gente traz os avanços tecnológicos como meio para facilitar essa jornada dos clientes em loja, por exemplo. E também com os nossos times internos. Então, como a gente vem mudando processos, mudando ferramentas, atualizando, para que isso esteja mais inserido em todas as áreas. Falando um pouco de exemplos, eu posso citar, recentemente, na Marco Boticário, lembrando que o Grupo Boticário é composto por várias marcas, mas, né, a nossa marca que iniciou toda a trajetória, a gente vem olhando muito para o canal loja física, como que a gente traz essa inovação. Então, a gente tem hoje 3 lojas flagships, que são o Boticário Lab, que tem muito esse papel de trazer as inovações do varejo. Então, uma delas fica no Pátio Batel, lá em Curitiba, onde a marca foi fundada, e por isso a importância dessa loja. E nós temos mais 2 em São Paulo, uma no Morumbi Shop e uma na Rua dos Pinheiros. E lá tem experiências inovadoras, como o Fragrance Lab, que é uma experiência imersiva no universo olfativo, que é feito de forma exclusiva, com uma consultoria de um especialista em perfumaria, e a pessoa navega pelo universo olfativo, desenvolvendo algo próprio para ela. Um outro exemplo é o Color Lab, que é uma experiência de maquiagem, onde, junto com uma consultoria e junto com devices e soluções tecnológicas, a gente consegue encontrar o tom ideal de base para um determinado cliente. Aqui são só 2 exemplos que o Boticário Lab tem, mas a gente vem desenvolvendo cada vez mais outras soluções, também em produtos, na nossa cadeia produtiva. Então, tem vários avanços de tecnologia que a gente pode explorar, e aí, se deixar, eu vou falando e tomando o tempo do painel, e não é o caso. Eu acho que, também, na sua resposta, essa coisa do uso de algoritmo para personalização, né? Eu acho que talvez que é um chute meu, mas talvez seja um tema que vai permear a nossa conversa de várias maneiras. Bruno, xará. Cara, C&A, o gigante do varejo tradicional, mas não é só isso atualmente, né? Tem muita coisa tecnológica acontecendo, inclusive tem um spoiler, fiquem de olho no Estadão aí nas próximas semanas, viu, pessoal? Mas conta pra gente como é que um gigante de varejo tradicional, loja física, traz tecnologia para o ponto físico, e onde é que, por exemplo, os algoritmos entram na brincadeira aí? Bom, tá ligado aqui. Então, primeiro, agradecer, obrigado aqui pela oportunidade, Olivia também. Bom dia para todo mundo. Cara, você sabe que Xará, né? Você sabe que eu conecto muito com o que a Olivia falou antes, sabe? Assim, a gente, na C&A, a gente entende tecnologia como uma coisa mais prática, né? Ela falou, cara, algoritmos, deep learning, redes neurais, e a gente encara a tecnologia num aspecto, cara, assim, pô, como é que isso, no final do dia, resolve um problema da nossa cliente, tá? Cara, como que a gente está evoluindo, né? A gente tem investido muito em tecnologia, muita energia em tecnologia, principalmente desde lá do nosso IPO em 2019. E, como tu falou, né? A gente é uma empresa tradicional, a gente tem um monte de loja física, a gente está avançando no online e a gente precisa atender esses 2 canais, tá? A gente tem alguns exemplos, cara, de prática, de como que a gente traduz essa evolução tecnológica, os algoritmos que tu falou, na prática para o cliente. Tá? E eu acho que é dessa forma que a gente encara a tecnologia. Então, por exemplo, né, a gente tem o nosso meio de pagamento lá, que é o C&A Pay, e, recentemente, a gente colocou biometria facial na loja, né?
Então, assim, cara, é um arcabouço de algoritmos por trás, de tecnologia por trás, mas que, na prática, a cliente chega lá na hora, ela não precisa estar com o cartãozinho físico dela, ela dá o CPF dela e, pelo rosto dela, ela consegue aprovar a compra dela. Tá? Então, é como que a gente gera esse engajamento e como a gente usa a tecnologia de uma forma mais prática para ela. Tá? A gente tem outro exemplo lá, né? Assim, imagina, C&A tem 335 lojas, a gente tem 200 mil SKUs numa loja, a gente tem que atender o Brasil inteiro. Né? Então, imagina que eu tenho uma cultura diversa no país inteiro. Então, a gente usa, por exemplo, o algoritmo, a gente tem um motor lá, inclusive, que a gente desenvolveu com a Palantir, que usa bastante inteligência artificial para entender a dinâmica de venda de cada um dos 200 mil produtos para cada uma das semanas, para que, na prática, a cliente chegue na loja e ela tenha lá os tamanhos. Então, quando ela chega lá, pega um produto, pô, gostei do estilo, gostei desse produto, cabe no meu bolso, eu pego esse produto, tem o meu tamanho. Para gerenciar isso, cara, muito algoritmo por trás. Imagina, 200 mil produtos vendendo todos os dias, 335 lojas. Então, a gente tem evoluído muito. Tá? E um dos que a gente também tem muito orgulho lá e que tem ajudado a gente bastante é o que a gente tem chamado de precificação dinâmica, que são os algoritmos para construção de preço. Né? Eu brinco lá que é até um pouco arrogante a gente achar que uma coisa só funciona para o Brasil inteiro. Né? Eu tenho loja lá em Belém, eu tenho loja em Porto Alegre, eu tenho loja em Minas, eu tenho loja no Brasil inteiro, culturas diferentes, perfis diferentes. Para você entender e para você manipular isso, a precificação dinâmica hoje ela conta com um monte de algoritmo complexo, com deep learning, redes neurais, para que ela consiga encaixar o preço, encaixar o desconto que o cliente ele tem naquela região, para aquele perfil. Tá? Cara, a gente tem tido muito sucesso com isso, porque a gente consegue evoluir muito nos descontos, a gente aumenta o nosso tom promocional, a gente traz mais acessibilidade para as pessoas, sem necessariamente impactar a rentabilidade da empresa. Tá? Então, a gente usa um pouco dessa forma, na prática, bastante tecnologia, mas para atender um caso prático de uso do cliente. Tá? Sensacional. O uso de tecnologia numa loja, num grupo numa loja tão tradicional é uma coisa incrível, que a gente nem imagina, né? Você entra numa loja da C&A, por exemplo, você não imagina que tem tantos algoritmos por trás. Mas, como eu falei, eu gosto muito. Se você me deixar, eu fico a tarde inteira falando de deep learning e algoritmos com você aqui. Mas também gosto muito do impacto da tecnologia no comportamento humano. Eu queria jogar essa pergunta para vocês três, porque são perspectivas diferentes, né? Mas como é que, em relação às novas gerações, existe alguma coisa que o comportamento das novas gerações demande tecnologia? Ou seja, tem alguma coisa no comportamento de quem está começando a comprar agora que você só consegue responder ou que você responde melhor com tecnologia? Bom, cara, deixa eu começar com essa. Essa é uma conversa boa, né? Cara, pensa num tempo atrás como é que funcionava a moda, né? Eu tinha lá as grandes casas de moda, eu tinha o desfile, a gente tinha, né, as pessoas tinham contato com a moda nesses lugares, a gente desenvolvia uma coleção com base nisso e apresentava na loja. Tá? Então, se você pensar nesse fluxo, cara, era razoavelmente simples fazer. Tá? As novas gerações, cara, elas têm acesso a 1 milhão de informações simultaneamente. Elas acessam as redes sociais. Está lá, Facebook, Instagram. Ela tem contato com um monte de influenciador. A complexidade do business, cara, ela elevou num grau que você não consegue mais, da forma como você fazia. Eu sou de planejamento, né? Então eu adoro Excel. Então eu mexia muito no Excel. Mexo até hoje. Você não consegue mais reagir e atender a cliente de uma forma antiga. Se não tem tecnologia, imagina, a cliente sendo abordada, ela tem opção de compra em milhares de locais, chega numa loja da C&A, não tem o que eu quero, eu vou para outra, tem zero problema para ela. Então, eu acho que as gerações mais novas, cara, elas têm um nível de complexidade e o cliente ele elevou tanto o nível de exigência que sem tecnologia por trás, tu não vai conseguir em 300 lojas. Imagina, uma coleção só em 300 lojas. Eu estou lá em Florianópolis, na praia, é a mesma coleção de Brasília? Não é a mesma coleção. E para você gerenciar essa complexidade, cara, os algoritmos, na minha opinião, são fundamentais. Tá?
Senão você não consegue. Você entrega um serviço médio em todas as lojas, e que não é o que a gente quer. Tá? Bom, eu vou trazer a resposta aqui para o mundo do luxo, né? E até é interessante porque saiu um estudo agora recente da Boston Consulting Group com alta gama, saiu agora em julho. E ele fala um pouco de uma coisa que é chovendo molhado para todo mundo aqui. Ele fala de omnicanalidade. Ele fala, a gente está há mais de 10 anos falando, o varejo todo, né? Quem nunca foi no evento que falou a palavrinha mágica omnicanal? E aí, por que ele traz isso? Porque ele fala, a gente não está fazendo direito ainda. E aí, vamos parar e pensar, né? A geração Z, daqui até 2030, vai ser 1/3 da venda de luxo no mundo. Tá? No Brasil, só para a Farfetch, já é 20%. A gente está falando, então, que hoje prevalece a geração Millennium, que é justamente essa que pega um pouco ali da inserção da tecnologia no nosso dia a dia. E a gente vai para uma geração que já nasceu ali, né, com o celular na mão, com o computador na mão. Essa geração não aceita mais a falha nesse processo. E quando a gente fala de omnicanalidade, não é só a questão funcional, de eu retiro na loja, compro online e vou fazendo isso. É que a experiência dela em todos os pontos de contato com a marca, seja na rede social, seja na loja física, seja no marketplace, seja na loja, né, marca.com, isso tem que estar elevado a um outro nível de experiência. E eu acho que isso só a tecnologia que vai, né, favorecer. Não é só uma questão de integração de estoque, de gerenciamento ali por trás. É de como cada canal para aquela marca, né, para o varejo, tem o seu papel na jornada do consumidor, que é super complexa. No caso do luxo, ainda tem um extra ali, porque não é só a questão funcional de eu garantir que tem o produto, que tem a numeração, que tem a promoção, que tem ali por região, mas tem um aspecto emocional que hoje não é bem atendido. Pense que as marcas, né, de forma geral, mas trazendo para o luxo de novo, levaram décadas e décadas aperfeiçoando aquela experiência ali da loja física. E no online tudo é muito recente, então você não consegue trazer aquela sensação de exclusividade, o calor humano, né, a interação humana, esse aspecto emocional, aquela coisa de mimar o cliente. Como que a gente traduz isso para o digital e para os outros canais? Acho que aqui a tecnologia vai ter que, né, a gente vai ter que descobrir junto. E aí concordo muito com o Bruno, trazendo como tecnologia é ferramenta, né? Então como é que ela resolve o problema do cliente? Hoje ele está demandando por isso. Como a gente vai usar a tecnologia para resolver isso numa larga escala, né? É muito legal, não vou ser repetitivo, mas está muito em linha com o que vocês trouxeram também. O que eu agregaria é que não só falar sobre nova geração, mas falar sobre comportamento. E, naturalmente, as novas gerações influenciam muito no comportamento de consumo, né? No comportamento humano como um todo. Então, é importante a gente ficar atento para tudo isso. Né? Para mim, quando você fez a pergunta, me veio muito o ponto da omnicanalidade, que a gente ainda não faz da melhor forma que poderíamos fazer. Né? Não é sobre comprar em qualquer lugar, é sobre viver uma experiência única, né? E aí passa muito por diferentes devices, diferentes plataformas. Como a gente garante essa experiência de marca que vai muito além do transacional? Então, eu acho que esse é um grande desafio mesmo. Ô Júnior, deixa eu fazer uma pergunta em cima dessa. Você acredita que as novas gerações elas demandam ainda mais essa coisa da personalização nesse momento de compra, do comportamento? Eu acho que você estava entrando nisso, eu queria que você... Vai por esse caminho aí. Boa, boa. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mais uma vez, eu não gosto de falar as novas gerações, porque fica parecendo uma separação, né? Nós e eles. Para mim, é uma realidade de comportamento. E, naturalmente, muito influenciado pelas novas gerações. Não estou querendo ser míope aqui. Porém, eu acho que é muito mais amplo do que isso, para não parecer aquela coisa separativa. Né? E, sim, eu acredito que hoje, no comportamento, a personalização vai muito em linha com experiência. Eu busco uma experiência que faz sentido para mim, que esteja adequado às minhas necessidades e às minhas demandas. Então, cada vez mais eu viver algo que eu entendo que tem fit comigo, que eu leio como uma personalização, com atendimento mais exclusivo, eu estou resolvendo uma solução que você precisa, faz muito sentido nesse novo momento que a gente vive no varejo, sem dúvida. Legal. Eu queria jogar uma pergunta para vocês dois. Quando vocês estão estudando uma nova tecnologia para adotar, como é que vocês determinam se certa tecnologia vai dar certo para a demanda que o público de vocês tem? Como é que vocês adivinham
se algo vai dar certo ou não. Como é que conta um pouquinho para a gente. Claro que não dá para a gente ir muito fundo, mas queria ouvir um pouco sobre isso. Posso começar? Primeiro, não tem adivinhação. Acho que começa por aí. Assim. Para mim, a resposta se resume em pesquisa e análise. Tanto para entender o que precisa ser desenvolvido, que, mais uma vez, precisa fazer sentido para aquele cliente, o shopper, o consumidor, dependendo do momento que ele está vivendo ali. Tem que, né, eu não quero usar as frases bonitas, mas para mim, tem que resolver uma dor, uma necessidade real. Então, isso a gente só captura via pesquisa, e para saber se deu certo e entender a continuidade dessa solução, mais uma vez, precisa de pesquisa. A gente precisa ver a resposta disso. Então, observar profundamente, né, quem que é o grande agente ali daquela experiência, ou quem deveria ser beneficiado como cliente daquela experiência, é fundamental. E, naturalmente, a partir da resposta, o que não funciona, ou é descartado, ou é revisado a rota. É muito dessa forma que a gente acredita. Cara, concordo em gênero, número e grau que você falou, tá? Assim, de novo, parece uma nuance, uma retórica, mas se olhar para o cliente e entender uma dor dele é o começo de tudo, assim, tá? A gente tem 4 etapas lá que a gente faz assim de uma forma mais pragmática, eu acho, assim, ó, algumas. Primeiro, cara, a tecnologia ela tem que estar embebida dentro da área de negócio, tá? Eu não acredito na área de tecnologia que ela navegue em paralelo. Ela precisa entender a dinâmica e o mecanismo de funcionamento para ela poder alavancar alguma coisa. Tá? Então, lá na CA, a gente faz isso, eu acho que é por isso que, no final do dia, as coisas elas se realizam para o cliente. Segundo, você tem que ter consciência do que você está resolvendo para o cliente. Cara. A gente tem um monte de exemplo de tecnologia. A tecnologia é um negócio muito hype. Né? Assim, então, entra, metaverso. E tu tem que ter na sua cabeça, cara... se, primeiro, você está resolvendo um problema prático do cliente, você está endereçando alguma coisa do dia a dia dele, e se você está no time certo de entrar, tá? A tecnologia ela tem umas nuances, assim, cara. Se você entra no time errado, você não gera ganho. A tecnologia não está madura ainda o suficiente. Se você fica muito para trás, piorou, tá? Eu acho que tem um setup de test and learn. Então, como o Júnior falou, não tem muito espaço para você ficar errando, né? Cara, test and learn, começa pequeno, testa aquele efeito, principalmente nas lojas físicas lá para a gente, e no Omni também, testa, vê se aquilo funciona. E uma questão que também a tecnologia, ela nunca está pronta, né? Ela tem um negócio de aperfeiçoamento contínuo. Assim. Algoritmo, cara, é um negócio que, se você bobear, o que funcionava 6 meses atrás já não funciona mais hoje. Tá? O cliente muda, a necessidade muda, a complexidade ela está exponencial, a omnicanalidade que a Débora falou. Então, tu precisa estar atento com a tecnologia. Eu brinco lá um pouco que a gente fala assim, né? A gente não faz um projeto de tecnologia para dar certo. A gente tem que fazer ele até ele dar certo. Existe um negócio de cuidar dele, ir apropriando e melhorando, até que você começa a ativar ele na prática. E aí o cliente ele fala assim, que legal, cara, estou achando aqui o estilo que eu gosto, estou achando o preço que me cabe, estou achando o meu tamanho. Ele não sabe que tem 1 bilhão de coisas por trás. Mas, na prática, ele sente isso na jornada dele. Sabe? Muito legal. Agora, Débora, fazendo o caminho oposto, a gente tem aqui 2 representantes de pessoas, de marcas que têm lojas físicas. Eu queria saber o caminho contrário. O mundo físico influencia no mundo digital, no que vocês aplicam no mundo digital, quando vocês estão olhando para as lojas físicas? Acho que as coisas não são brigadas, né? É um pouco do que a gente sempre fala de... Faz parte da experiência, e aí trago de novo para a questão da omnicanalidade, de como a gente serve o cliente, independente de onde ele está. A Farfetch, apesar dela ser um marketplace, né, praticamente online, a gente tem, dentro do grupo, existe a operação física, que é a Browns, lá em Londres, ela acaba servindo para a gente, como marketplace aqui no Brasil, como um seller, né, ela vende coisas aqui para a gente, e a gente acaba brincando bastante de entender também o que está acontecendo ali no físico, e mesmo como solução para as marcas. Né? Como marketplace, eu estou no meio, eu tenho que resolver o problema do meu consumidor final de um lado, mas também das marcas do outro. E aí a marca ela tem a experiência dela ali no físico, que ela tem anos e anos de experiência, e aqui eu começo a ver o que ela faz ali que é diferente, como é que eu resolvo uma solução, né, no mundo online. Um exemplo para tangibilizar um pouco isso.
falei para vocês da experiência do luxo, requer essa coisa do contato humano, da coisa mais emocional. A gente desenvolveu, e aí foi interessante, porque no Brasil foi o piloto, e depois a gente expandiu isso para fora, tem uma área de private client, onde a gente tem realmente o contato físico. São stylists, eles são as vendedoras, que para aquela ponta da pirâmide ali, meu cliente mais VIP de todos, eles têm o contato humano mesmo, de uma pessoa assistindo ele na compra. E, obviamente, usando muita tecnologia por trás, né, a gente sempre fala aquele exemplo clássico do CRM, de parece que o carinha que vai na loja lá do interior e ele sabe o nome de todo mundo, né, o que ele compra, a família, ela tem muito dessa tecnologia por trás para poder ali fornecer para o cliente, para aquele atendimento mais humano, o máximo de personalização ali possível, recomendação de produto, entender a necessidade dele. Então, isso é uma coisa que talvez a gente traz ali do que é normal no mundo físico, de luxo, por uma experiência híbrida, né, entre o online e o físico. Bom, a gente está chegando na reta final, mas eu me colocaria de castigo se eu não fizesse uma pergunta sobre inteligência artificial, que é o tema do ano. Eu venho cobrindo o IA faz um tempão, eu me sinto aquele cara que cobria a banda de garagem, tocando na casa dos pais, e agora a banda está no principal palco do festival. Então, óbvio que a gente vai falar de IA um pouquinho, que furou a bolha, né? Enfim. Queria saber um pouco de vocês, o Bruno, o Júnior, como é que... onde que a IA entra no negócio de vocês? O que ela permite fazer hoje que não permitia antes? Como é que a IA está se encaixando aí nos trabalhos de vocês? Posso começar? Inúmeras frentes, assim, desde frentes mais operacionais, de cálculo de demanda, de processos produtivos, para a gente ter mais assertividade nos processos fabris, até desenvolvimento de produto dentro do P&D, com todas as pesquisas que a gente tem lá dentro, a gente utiliza inteligência artificial, e trazendo mais para o meu mundo de experiência de loja, a gente também vem avançando em algumas frentes. Uma delas é a definição de footprint de loja, ou seja, a gente criou um modelo lá dentro que ajuda a gente a escolher as melhores localidades para ter uma loja, então baseado no algoritmo que avalia uma série de dados, e também em experiência com o próprio cliente. A gente tem hoje uma experiência que chama Botessence, que é um recomendador de fragrância. Ele está em mais de 2.500 lojas. Basicamente, é um quiz que o cliente responde de forma digital, no celular dele ou da própria consultora, e esse quiz mapeia o perfil e o mood daquela pessoa. A partir de um algoritmo, ela relaciona esse perfil ao universo olfativo, de famílias olfativas que têm maior correlação, e sugere os perfumes mais adequados para aquele perfil. E aí, o cliente recebe também um mapa olfativo ali, né, da experiência como um todo, e ele dá like e dislike na experiência que ele fez em loja. Então, é uma experiência digital, porque ele tem o sensorial da própria perfumaria. E, por fim, a experiência usa machine learning para poder retroalimentar e aprender e ficar cada vez mais assertiva na recomendação. E a gente vê essa experiência desbravando outras frentes ainda maiores. É algo bem bacana. Se vocês não conhecem, eu recomendo ir numa loja do Boticário para conhecer o Botessence. Quer dizer, o algoritmo não está recomendando só a música que a gente vai ouvir no Spotify, ela já recomenda já o cheirinho que eu vou ter ali. É isso, né? Exatamente. Muito legal. Ô, Bruno, continua essa conversa, que eu acho fascinante. Cara, é o seguinte. Então, cara, como a gente estava falando, eu acho que assim, inteligência artificial, inteligência analítica, esse negócio está permeando lá dentro da CA, e acho que para o varejo de moda como um todo, como alguma das alavancas. Tá? Cara, a gente está na mesma jornada. Tá? Então, a gente tem elementos de space planning, de loja. Então, como é que otimiza localização de produto em loja em função de performance dele. A própria precificação dinâmica, cara, que é um dos elementos lá na construção do preço, ela usa processos de machine learning para entender elasticidade de produto, loja a loja, sazonalmente, para poder reagir no preço e ajustar o preço em loja a loja. Tá? Esse caminho da hipercustomização, né, da hiperpersonalização, que, cara, esquece sem inteligência artificial, sem machine learning, é um caminho que usa isso intensivamente. Né? Construção de um sortimento em loja, imagina,
200 mil SKUs diferentes numa loja. A construção do sortimento, para você gerenciar toda a cadeia, desde lá do fornecedor que produz a peça, no volume certo, como é que você atribui para a loja, chega na loja, como é que você trata o preço, como é que você remarca, a gente precisa usar esses motores de inteligência artificial. Tá? E um ponto para mim, de novo, inteligência artificial, AI generativa, que também é um ponto que está super hypado, o cuidado que tem que ter com o momento de você fazer e que endereça, eu repito isso lá na CA, vou repetir aqui também, que endereça um problema real do cliente. Fazer um negócio, a gente já viu isso nas feiras, né? Faz lá um espelho, lindo, maravilhoso, a pessoa coloca, mas, cara, de repente, eu só queria achar um t-shirt aqui do meu tamanho, para ser bem honesto. Então, assim, é importante, cara, que ela atenda um problema e que esse monte de algoritmo complexo fique lá para trás e o cliente ele chega na loja e tem uma experiência boa, tem uma experiência melhor, entendeu? Acho que é um pouco isso, esse dos algoritmos. Podia ficar conversando contigo aqui um tempão também. Não, a gente pode ficar aqui pode abrir inteira, Não, eu acho que a sua resposta, ela meio que... Eu dei o spoiler no começo da conversa, né? A tecnologia ela acaba humanizando, deixando o produto, a experiência, ou seja lá o que você estiver buscando na compra, mais humana, né? Ela aproxima a necessidade mesmo do cliente, né? Acho que era um tom da conversa e acho que a gente tem isso. Então, para encerrar, eu vou jogar aquela pergunta mais aberta, aí, estilo... né? Para vocês, dada toda essa conversa que a gente teve aqui, como é que vocês imaginam a loja do futuro? E é isso. Acho que ela passa por continuar observando aí as tendências de consumo, né? E aí lembrando de novo, tecnologia, seja IA agora ou o que for, né? O metaverso, a gente já falou dele um pouquinho, ela tem que resolver um problema real. Então, as coisas estão conectadas, a gente tem que observar o comportamento humano, porque no final a tecnologia ela vem como uma ferramenta para resolver a vida do nosso consumidor e assim rentabilizar também para a empresa. Pode ser repetitivo, mas eu traria novamente experiência. Para mim, cada vez mais a loja como parte de um ecossistema conectado, então não dá para pensar em loja física ou loja digital como plataformas separadas, e cada vez mais explorando experiência, cada vez menos sobre o transacional. Vai muito além disso. Cara, legal essa pergunta. O sonho, o futuro, cara, eu imagino assim, cada loja, no caso da CA, cada loja com os produtos que o cliente gosta, no preço que ele gosta, conectado com o Omnichannel. O sonho que a gente tem lá é que a CA ela atenda mesmo a pessoa. Ela fala assim, cara, eu entro numa loja e eu acho o que eu gosto para mim. É dificílimo fazer isso. 200 mil produtos, é complexo gerenciar toda essa cadeia. Mas eu acho que é isso, cara. Cada loja da CA ela deveria ser uma loja para aquele público que vai na loja. E a gente ter 335 CAs diferentes no país, sabe? Para mim, vai um pouco para esse canal, super conectado com o Omni também, que acho uma coisa importante. Que também é aquela coisa, não é a tecnologia pela tecnologia, não é o espelhinho ultramoderno que pode virar só uma bugiganga, na verdade, usar a tecnologia como uma ferramenta para solucionar realmente as nossas maiores necessidades, né? Acho que é a mensagem, e é por isso que eu gostei muito de ter essa conversa com vocês, e é por isso que eu falei também no começo, o varejo e moda e beleza é realmente, acho que é uma das áreas que mais aproxima o futuro, assim, ela aproxima, presente do futuro, né? Coloca a tecnologia na mão das pessoas mesmo. Então, eu quero agradecer vocês pelo tempo, foi maravilhoso, a gente podia ficar aqui a manhã inteira conversando, e até a próxima, então. Obrigado, pessoal, bom dia para todo mundo e aproveitem.